bem-vindos à casa do Senhor. A maioria depois gostou do café da manhã, né? Em homenagem às nossas mães, onde tivemos a oportunidade de nos confraternizar. Agora são todos bem-vindos para que juntos possamos cultuar a Deus nesse culto de louvor e adoração. Façamos agora a leitura dos Salmos 77, versículos 13 e 14. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feitos notórios do poder. Oremos. Senhor Santo Deus, Pai, neste domingo especial, Senhor, pedimos ao Pai, Senhor, que o Senhor nos abençoar nesse culto que prestaremos a Ti. Senhor, Tu abençoe todas as partes desse culto, Senhor, que o Senhor esteja dominando, Senhor, nossas vidas, que o Senhor esteja conosco hoje nesse dia especial, no Dia das Mães. Abençoe todas as partes desse culto, pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pregação também. Thank you.
Agora faremos a leitura do livro de Provérbios, capítulo 2, versículos de 1 a 8. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração para o entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria com a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Obrigação da Santa. Momento de confissão de pecados, momento que temos a oportunidade de subir, chegar ao altar do Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pelas nossas culpas, que o Senhor nos dê a misericórdia do seu perdão. Então faremos uma oração silenciosa neste momento, depois quebraremos o silêncio, também com o coração contrito, cantaremos esse sofrimento de causa desse Senhor. Oremos. Nós do cântico faremos a leitura de confissão de pecados, dos Salmos 86, versículos 5 a 7. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para todos os que invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Sofrimento te causei, Senhor.
um momento de louvor. Cantaremos com bastante alegria. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos agora para o nosso momento de louvor. Vamos cantar com muita alegria. É uma manhã especial, um dia especial. Está todo mundo com bastante energia, alegria, vitalidade no nosso café. Então vamos usar toda essa energia que a gente teve do alimento lá embaixo para louvar ao nosso Deus.
Esse é o nosso pedido como igreja, como congregação. E agora a gente vai cantar o Cântico do Mês. A gente já aprendeu semana passada e esse ano, então, esse domingo, então, especial, vamos cantar, acima de tudo, pensando nas nossas mães. dedicação, nós faremos a leitura do livro de Provérbios 3, versículos 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus bens, com todas as primícias de sua renda.
e seus celeiros ficarão completamente cheios, e seus lares transbordarão de vinho. Antes de cantarmos, momento de dedicação das nossas vidas, dedicação das nossas ofertas, dos nossos dízimos. E esse cântico que nós vamos entoar, ele fala da fidelidade do Senhor. E nós podemos afirmar com muita tranquilidade, Tu és fiel, Senhor. Só que quando essa pergunta se volta para nós, como tem sido, ou qual tem sido a nossa resposta? Tu és fiel, Senhor, para conosco. E a nossa fidelidade para contigo? Como ela está? Como ela anda? Então, nesse momento de consagração das vidas, consagração dos dízimos, das ofertas, daquilo que temos trazido também para a composição de cestas, composição do bazar, tudo é momento de nós dedicarmos ao Senhor, principalmente as nossas vidas colocadas no altar do Senhor, para que através de nós o Senhor manifeste o seu querer e a sua vontade. Então vamos nos colocar em pé, vamos entoar com alegria este cântico ao Senhor, o cântico que Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Deus.
Reisner. Amados, nesse momento de intercessão e gratidão, nós vamos colocar de modo especial as mães, né, no altar do Senhor, na nossa oração de intercessão, né? Gratidão e intercessão. Nós agradecemos pelas mães e intercedemos pelas mães. Queremos também colocar nesse momento, de uma forma simbólica, né, nosso irmão Marcos e a Clélia no altar do Senhor, né, porque eles foram agraciados por Deus nessa semana com mais uma netinha, né, que nasceu bem, com saúde. Seu filho já estava aqui tomando café conosco, ficamos muito felizes, né? Então, agradecer a Deus e interceder pela vida da Eloá. Eu fiquei com Eloá aqui, mas eu falei, daqui a pouco eu erro, né? Então, vamos orar pela vida da Eloá, aquela coisinha graciosa que foi postada nas redes sociais, né? Que Deus abençoe ricamente esta família. Então, eu queria agora que as mães, né, se colocassem em pé, para que nós pudéssemos distingui-las, né? Mãe, né, se coloque em pé. E todas as mães. Muito bem. Muito bom. Vamos ter essa palavra de oração. Agora, eu quero, se alguém tem um pedido especial também, que quer colocar no altar do Senhor, dê um sinalzinho com a sua mão. Amém. Amém. Vamos ter essa palavra de oração também. Lembre-se, o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe as nossas necessidades mais íntimas, mais profundas. E por certo, Ele vai ouvir a nossa oração. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, porque estamos na Tua presença. Te agradecemos por este momento, Senhor, quando colocamos no Teu altar a vida das nossas mães. Primeiramente, a Deus, para Te agradecer pela vida de cada uma delas, pelo sustento, ó Deus amado, pela orientação, pela direção, pela salvação, Senhor, em Cristo Jesus, que tens dado às Tuas servas, ó Pai. Muito obrigado por estas vidas preciosas. Nós as colocamos no Teu altar nesse instante, exatamente nesse prêmio de gratidão, pelas bênçãos que temos recebido através delas em cada um dos nossos lares. Nós queremos Te agradecer também pela vida do Marcos, da Clélia, pela Eloá, Senhor, que nasceu esta semana. Abençoa ricamente este lar, esta família, ó Deus, que eles se sintam agraciados por Ti com essa herança do Senhor. Abençoa esta vida, Senhor, que ela experimente da Tua parte um desenvolvimento pleno, que ela cresça fisicamente, cresça intelectualmente e cresça também na graça do Senhor Jesus. Aceita a nossa gratidão pela vida deste lar, pela vida desta família e pela chegada da Eloá. Agora, Deus, queremos também nos irmanar na intercessão. E queremos mais uma vez colocar no Teu altar a vida das nossas mães aqui presentes. As vidas preciosas das nossas mães. Elas precisam, ó Pai, da Tua graça, precisam da Tua bênção, precisam do Teu renovo, ó Pai amado, do Teu sustento. Então, ó Deus, visita poderosamente cada uma das mães aqui presentes. Tu sabes o que vai no mais profundo do seu coração. Tu sabes as suas necessidades maiores neste momento. E nós as colocamos no Teu altar, pedindo a Tua bênção especial para elas neste dia. Que elas sejam ricamente abençoadas por Ti. Abençoa também esta família que recebeu
desta netinha nesta semana, que eles estejam no teu altar, Pai amado. E nós colocamos agora também os pedidos que foram colocados aqui, os pedidos que foram externados aqui no santuário, ó Deus amado, de necessidades, ó Pai, que Tu conheces melhor do que nós. Então nós pedimos, ó Deus, visita poderosamente cada uma destas vidas, nas suas necessidades, nos seus problemas, às vezes insolúveis aos seus olhos, Senhor, nas suas lutas, Senhor. Ó Pai, coloca a Tua mão de poder sobre estas vidas e manifesta sobretudo a Tua presença nelas, nesse momento difícil que estão atravessando. Fica com elas, ó Deus, abençoe-as, manifesta a Tua glória, o Teu poder, e que a Tua vontade seja feita para a honra e glória do Teu nome. Fica conosco, Senhor, ouve a nossa oração, pois nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Tem sido diferente, né? Esses domingos com a presença de famílias dirigindo aqui a liturgia conosco. Que Deus abençoe cada uma dessas famílias, que elas representem, né, a igreja de uma forma muito especial nesse mês dedicado à família. Mas vamos refletir um pouquinho nesse momento sobre esse tema, a criação dos filhos. Criação dos filhos. Nós colocamos um texto como um texto básico, não é? Mas a palavra de Deus está repleta de textos que falam acerca da família, que falam acerca da responsabilidade dos pais, que falam a respeito da criação dos filhos. Eu vou usar alguns deles ao longo da nossa meditação. Então vamos agora apenas ler Provérbios 22:6, depois teremos uma palavra de oração. Em seguida nós meditaremos na palavra do Senhor. Provérbios capítulo 22:6, a palavra de Deus diz assim: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, aqui está a nossa Bíblia colocada no Teu altar. E agora, Deus, queremos a Tua palavra, nós queremos pedir, ilumina as nossas mentes, ilumina os nossos corações de tal maneira, ó Deus, que a Tua palavra encontre guarida em cada um de nós, em cada uma das nossas vidas, e nos desafia, ó Pai, como ela mesma diz, a nos ensinar, a nos instruir, a nos corrigir, a nos abençoar. Fala conosco, Senhor, queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. É o nosso pedido agradecido em nome de Jesus. Amém. Eu separei alguns textos aqui para a nossa reflexão, e eu começo dizendo que nossos filhos e filhas não vêm com manual de fabricante, né? E cada um deles é único, cada um deles é único. É muito interessante nós fazermos comparação entre os filhos, né? É muito comum numa visita, quando ficamos conhecendo a família, eles começam a falar dos filhos, surgem aquelas comparações, falando de um, falando de outro, falando das características, né? Isso era alguma coisa que eu não gostava muito quando eu era criança, né? Por quê? Porque a minha mãe recebia assim, algumas visitas de parentes, e os parentes normalmente eles querem saber, né, da vida dos filhos ali. E se um dos filhos tivesse tido algum problema naquele período, eu não sei como que ele ia ficar, mas ele gostaria de se esconder naquela hora, né? Imagina você chegar a fazer uma visita num período lá no final do ano e algum dos filhos não passou de ano, coitadinho, né?
vai colocar no alto-falante lá que o que ele é, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. E eu me senti sempre muito privilegiado nesse aspecto. Parece que só sobrava coisa boa para mim quando eu era criança. E algumas coisas ruins para meus irmãos, né? Então era meio complicado. Eu até entendi que depois de um determinado período havia um certo ciúme, né, da parte deles. Por quê? Porque parece que coisa boa era só de um, a outra coisa era com eles, né? Então são experiências que nós vivemos como família. Então é importante a gente observar que não há filhos iguais, né? Mesmo os gêmeos iguais, chamados iguais, eles são diferentes. Cada pessoa é única e tem que ser tratada como pessoa única. Existe um texto bastante conhecido, né, lá do Deuteronômio, que fala a respeito exatamente desta responsabilidade que o povo de Israel tinha como o povo de Deus na criação dos seus filhos. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Olha a responsabilidade do povo de Deus com relação à criação dos seus filhos. Você as inculcarás a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-la como sinal em sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Eu fiquei, quando a primeira vez que eu meditei nesse texto, eu fiquei pensando naqueles lembretes, né, que normalmente a gente via colocado na geladeira, né? Alguns bilhetinhos colocados na geladeira. E na criação dos filhos eu vi muito bilhetinho quando eles estavam estudando ali, fazendo cursinho, ou perto de uma prova, eles faziam aqueles resumos e colocavam colados ali, para quê? Para que sempre tivessem contato com aquela mensagem. Era esse o desafio feito para os pais, ou seja, chamar a atenção dos filhos para quê? Para a unicidade de Deus. Deus é o único Senhor, e Ele tem que ser adorado, Ele tem que ser louvado, tem que ser glorificado. Ele dirige, Ele orienta, Ele livra, Ele liberta, Ele cuida de nós. É muito importante que a criança, né, seja educada exatamente nesses princípios. Mas o texto, outros textos eu quero destacar. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4, ele fala da responsabilidade dos pais, dos filhos aqui. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você. Aqui já o desafio é para os filhos. Salmo 119 também, desafio para os filhos. 119, 9. De que maneira poderá o jovem guardar todo o seu caminho, observando segundo a sua palavra? Salmo 127, esse já fala da família, daquilo que o filho significa no âmbito familiar, a herança do Senhor, são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Provérbios 1:8, advertência aos filhos: filho meu, ouça o ensino do seu pai e não despreze a instrução de sua mãe. Provérbios capítulo 3, aos filhos ainda: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, pois eles aumentarão os seus dias e lhes acrescentarão anos de vida e paz. Amados, aqui são mensagens aos filhos, mas que deveriam ser ensinadas pelos pais aos filhos. Os filhos vão saber da responsabilidade que eles têm no lar, na família, à luz daquilo que a palavra de Deus ensina. E eu quero refletir um pouco com os irmãos agora, pensando na figura da criança. Amados, crianças incomodam. Crianças incomodam. Desde o tempo de Jesus. Desde o tempo de Jesus. Alguém pode dizer: pastor, muito antes, é verdade.
Mas nós temos uma figura que queremos destacar. Jesus, no seu ministério, ele, em meio a tantas atividades, né? Em meio à sua grande missão, à sua ampla missão, ou seja, de trazer a boa nova de salvação, de preparar efetivamente um povo para receber o reino de Deus, Jesus teve um olhar muito especial para as crianças. E é interessante que eu incomodo desde o tempo de Jesus, mas a sua vulnerabilidade e a consequente necessidade de cuidados especiais não eram reconhecidas desde aquele tempo também. Os seus discípulos também não tinham essa sensibilidade para com as crianças. E exatamente observando isso, Jesus as coloca numa posição de destaque. Ou seja, Jesus, através das crianças, nos trouxe grandes ensinamentos aos seus discípulos primeiro e por tabela a cada um de nós. Mateus capítulo 18, Marcos capítulo 9, Lucas capítulo 9, Jesus responde uma indagação dos discípulos, né? Muito interessado em saber quem era o maior, quem era o destaque dentre eles. Jesus, conhecendo o coração deles, nessa sua inquietação, nessa sua preocupação que não tinha muito a ver, ele usa a criança. E ele pega uma criança, coloca no meio deles e diz: se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira alguma entrarão no reino dos céus. Meus irmãos, que lição o Senhor Jesus dá. Mas é interessante que nós nem sempre paramos para observar o valor da criança, o que uma criança em si representa olhando para uma criança. É muito interessante quando nós temos a oportunidade de parar e olhar, parar e observar uma criança. O que a criança passa para cada um de nós? O que nós podemos aprender apenas olhando para as crianças e dando a elas, né, exatamente o valor que elas têm. Nós poderíamos aprender, primeiro, que elas são felizes. São felizes. Eu me lembro da minha filha novinha, com 1 mês e meio, nós temos uma foto dela no berço, com um sorriso aberto, assim, quase que gargalhando, né? Eu tenho que falar, mas ela nem sabia o que estava fazendo. Eu acredito que não estava sabendo dele. Mas aquele sorriso, quer coisa mais linda, quer coisa mais maravilhosa, quer alegria maior do que aquela externada quando ela vê ali, né, aquele rosto conhecido, ou do pai, ou da mãe, ou daquela pessoa que cuida dela, e ela abre aquele sorriso. Amados, as crianças são felizes, as crianças são sinceras, e a sinceridade da criança às vezes incomoda, né? A sinceridade das crianças às vezes faz com que os pais fiquem até constrangidos, né? Fica quieto, meu filho, não é nada disso, né? Você não entendeu, né? E a criança entendeu bem, mas não tem esse problema, né, que nós temos de querer mostrar aparência, de querer mostrar alguma coisa boa para os outros, quando na realidade não estamos vivendo aquilo. A criança tem essa beleza, elas são sinceras, e essa sinceridade às vezes nos incomoda. Essa sinceridade deveria gerar em nós atitudes, né? Mas gera em nós apenas um constrangimento e isso passa batido. Amados, elas nos ensinam também a confiança, a respeito da confiança. Crianças confiam em seus pais. Crianças confiam em seus pais. Que bonito, né? Quando você tem uma criança no seu desenvolvimento pulando, né, sobre você, se jogando sobre você. Quer sinônimo maior de confiança do que esse? Ela não está preocupada com nada, né? Ela se atira nos braços do pai, se atira nos braços da mãe. Por quê? Porque elas confiam em seus pais. Amados, essa confiança dos nossos filhos em seus pais, ela nos ajuda muito quando maiores, né, a poder ter essa mesma confiança no Senhor. Pessoas que não tiveram essa oportunidade, pessoas que não foram criadas em família, têm muita dificuldade em confiar no outro. Por quê?
porque elas não viveram isso na sua experiência primeira. Amados, crianças se afeiçoam aos seus pais, crianças amam aos seus pais, crianças sofrem, né? Quando são de alguma forma repelidas pelos seus pais. E esse afeiçoar-se também, nós precisamos aprender com elas. Elas fazem isso de uma forma tão linda, tão maravilhosa. Parece que, mesmo depois de uma repreensão, mesmo depois de uma correção, né? Passado um tempinho, ela vinha e te abraçava, demonstrando que esse carinho, essa afeição. Às vezes, por coisas muito pequenas, né? Nós nos afastamos das pessoas. E a criança quer ensinar isso para nós, né? Quer ensinar essa coisa maravilhosa, que é não levar em consideração aquilo que foi feito para ela e voltar e manifestar o seu amor pelos pais. Elas são humildes, elas não guardam ódio. Que coisa maravilhosa, não guardar ódio. Como adulto tem dificuldade com relação a isso. Meus irmãos, como as igrejas, né, sofrem com relação a esses problemas, ou problemas dessa natureza. As pessoas, às vezes por causa de uma palavra, porque eu vejo as pessoas conversando comigo e vejo que às vezes elas brincam, fazem alguma coisa, falam alguma coisa diferente, e depois vem, pastor, o senhor me desculpa, pastor, o senhor me perdoa, isso, aquilo. Por quê? É tão gostoso nós termos essa relação aberta, é tão gostoso ter essa relação família. Por que esse medo, essa preocupação? A criança, ela não tem esse tipo de necessidade. Elas não guardam, né? Ressentimento, rancor. Amados, uma coisa muito interessante que hoje ouve-se muito falar e tem se valorizado um pouco mais isso com relação às crianças. As crianças são vulneráveis. Vulneráveis. Quantos problemas as crianças do nosso tempo têm passado por causa da sua vulnerabilidade. Amados, crianças vulneráveis precisam do cuidado dos seus pais, precisam da proteção dos seus pais. E o último aspecto que eu queria colocar é que elas se desenvolvem. Crianças sadias se desenvolvem. Eu acho que aí também para nós tem uma lição, né? Nós precisamos experimentar esse desenvolvimento de forma plena. É interessante quando o texto bíblico se refere a Jesus e fala do seu desenvolvimento, a palavra fala que Jesus crescia, né? Em estatura, sabedoria e graça. Jesus se desenvolvia. Cada um de nós, como filhos de Deus, como servos do Senhor, precisamos experimentar isso também, a exemplo dos nossos filhos. Nossos filhos precisam crescer em estatura. Eu até brinco, né? Eu não passei por essa fase muito bem. Eu acho que eu fui reprovado nessa fase, né? Porque eu tinha um irmão muito grande, né? Então eu costumava falar assim, que eu não fui muito bem nessa matéria. Mas, amados, isso não é problema, né? Não é problema. Por quê? Porque experimentamos esse desenvolvimento da parte do Senhor, esse desenvolvimento da parte da bênção de Deus. Nós temos um pastor bastante conhecido da nossa igreja, lá de Fortaleza, pastor Carlos Queiroz. Trabalha muito nessa área de diaconia, tem alguns livros escritos, uma pessoa muito especial. Ele usou uma frase e eu quero registrá-la aqui. Ele diz: as crianças estão mais fortemente impregnadas do hálito de Deus. As crianças estão mais fortemente impregnadas do hálito de Deus. As crianças demonstram, né? Demonstram muito mais a presença de Deus do que nós conseguimos fazer. As crianças têm essa beleza. E, amados, com essa beleza, elas estão sempre perto de cada um de nós, em nossos lares, nas instituições, nas escolas, nas creches, nos lugares onde elas
frequentam nas igrejas, até mesmo nas ruas. Eu fiquei um bom tempo afastado de São Paulo e observo, né, que o problema das cidades do interior ele é apenas multiplicado na cidade maior que é São Paulo. Cidades como as que nós estivemos ou pastoreamos, né, Sorocaba, Bauru, Ribeirão Preto, tem muitas crianças nas ruas também. Só que em São Paulo a coisa é muito maior, né? Muitas crianças estão nas ruas. Mas eu quero voltar um pouco mais especificamente aos pais, a quem cabe a missão de ensinar, educar, instruir seus filhos, chamados pela palavra como herança do Senhor. Ensina a criança, educa a criança, instrua a criança no caminho que deve andar. Como nós colocamos no nosso boletim, né? Amados, se nós pudéssemos não apenas ensinar, mas andar com elas nesse caminho, muita coisa seria diferente. Que referência nós temos sido para cada uma dessas crianças? É comum, diante de uma traquinagem ou mau comportamento de uma criança, ouvimos de seus pais: não sei onde ele aprende estas coisas. Pois eu poderia dizer: sabe sim, sabe sim. É que nós não atentamos para aquilo que as crianças observam, né? As crianças não perdem um detalhe das nossas vidas, elas estão aprendendo, né? Estão sendo instruídas, porque nós estamos caminhando com elas. É fato que hoje a família passa por uma grande crise, onde a correria do dia a dia, os afazeres do trabalho e do lar, as preocupações com tantas coisas, têm levado as famílias a um esgotamento físico, emocional e espiritual. Quantas famílias nós encontramos vivendo essas crises, essas lutas, e muitas vezes vivendo sozinhas, né? Vivendo desamparadas, vivendo sem ter a quem recorrer, vivendo sem ter esta fé que poderia ajudar-nos naqueles momentos de crise, momentos de dificuldade. E quantas vezes temos tentado resolver tais crises buscando ajuda em tantos lugares, ou em pessoas, sem buscarmos a ajuda de Deus. Hoje vivemos uma época onde os pais delegam, né, às instituições, inclusive aquilo que elas deveriam fazer. Não que as instituições não tenham o seu valor em nosso tempo. São instituições muitas vezes especializadas, instituições especiais que foram criadas exatamente com um propósito digno e elevado. Não vamos entrar nesse mérito. Mas, meus irmãos, não são elas, não são as instituições, não são terceiros que vão formar o caráter dos nossos filhos. Não são eles que vão ensiná-los a amar a Deus sobre todas as coisas e aos nossos semelhantes como a nós mesmos. Não são eles que vão ensinar, né, aquilo que Jesus chama de maior mandamento da lei de Deus: amar a Deus e amar ao semelhante. Não são eles que darão exemplo de fé tão necessários na caminhada. Amados, essas instituições muitas vezes vão tornar endurecidos, insensíveis os corações dos nossos filhos. Eu sei que o Espírito Santo de Deus pode reverter esse quadro, mas nós vamos sofrer bastante as consequências, né, dessa terceirização. Uma das maneiras que a consciência, eu pus isso no boletim também, de uma criança usa para desenvolver as ideias de certo e errado, é mediante a internalização de padrões das pessoas que elas consideram importantes. Elas desejam que essas pessoas as aprovem e, portanto, gradualmente, ela absorve os seus valores e os adota para si. Vamos traduzir um pouquinho isso aí? As pessoas que são importantes para as crianças são vistas pelas crianças de um modo especial. Tão especial que as crianças começam a copiar os seus comportamentos e começam a adotar esses comportamentos como se fossem próprios. Por quê? Porque elas têm esse respeito, e é assim que ela forma a sua personalidade, né? Assim que ela forma exatamente o seu fundamento para a vida, copiando pessoas importantes na vida delas. Quem são as pessoas importantes na vida dos nossos filhos?
Eu ontem, falando às mães ali, uma preparação para aquele momento do artesanato que elas fizeram, eu pude dizer de uma experiência pessoal, quando adolescente, chegar a praticamente descrer da presença de Deus, ou da existência de Deus. Fruto do quê? Do pensamento de um professor da escola, que ateísta declarado, dizia com todas as letras: Deus não existe. Deus não existe. Deus é fruto da fraqueza do homem. O homem se vê rodeado de angústias, de problemas, e busca o sobrenatural e acha que encontrou Deus. Mas Deus não existe, Deus não é para vocês. Vocês são adolescentes, vocês estão crescendo agora, vocês estão se desenvolvendo. Amanhã estarão num curso superior, amanhã estarão ditando regras aqui para o nosso país. Não são para vocês, são para aquelas pessoas que não têm mais o que fazer na vida. E ele colocava as pessoas velhas, as pessoas idosas, exatamente nesse bojo, mas dizendo que não era para nós. Nós não podíamos crer nessa tolice de Deus. Amados, aquele professor era professor de matemática, professor de física, e tinha um conceito muito alto conosco. Aquilo bagunçou a nossa cabeça. E eu não me esqueço que, conversando com um amigo íntimo aqui da igreja, nós chegamos a nos perguntar: será que nós não estamos sendo enganados? Olha, toda aquela criação, toda aquela formação, quase indo para o ralo. Por quê? Porque os valores de alguém que se tornou especial na nossa vida passaram a exercer influência em nós. Louvado seja Deus, que Deus veio ao nosso encontro, não é? De uma forma muito especial, mudou o nosso coração. De uma forma muito especial, nos fez passar por aquilo que nunca tínhamos passado. Ou seja, um encontro pessoal com Cristo. Um encontro que mudou totalmente a nossa vida. Mas, amados, o tentador buscou, né? O tentador usou exatamente essa figura. E olha que no meu tempo essa terceirização praticamente não havia. Era apenas a escola naquele horário regular e pronto, o restante era lá, para a família, na casa. E com pais humildes, né? Com pais simples. Esse atrativo, né, da intelectualidade talvez nos mexeu muito conosco. Mas Deus mudou exatamente isso. Mas é importante nós entendermos que a criação, a criança, elas adotam para si esses valores. Amados, se este processo for corretamente conduzido, é a base do lar cristão e da educação das crianças na disciplina do Senhor, ou seja, ensinar o caminho e andar bem. Eu quero terminar a minha fala usando um outro escritor, Francis Chan, pregador chinês, radicado nos Estados Unidos, já falei dele no último sermão. E ele escreveu um livro junto com a sua esposa, ele escreveu uma série de livros, e um deles com a sua esposa, e o título ele é bem curioso, ele diz: O Casamento à Luz da Eternidade, da editora Mundo Cristão. E ele coloca algumas perguntas que eu quero deixar para terminar a nossa fala desta manhã. Há uma pergunta que todo pai ou toda mãe deveria fazer: o que partiria mais meu coração? Se meus filhos não me amassem ou se não amassem a Jesus? O que partiria mais o meu coração? Os meus filhos não me amarem ou os meus filhos não amarem a Jesus? Medite nela, ele diz. O bom é que se seus filhos amarem verdadeiramente a Jesus, eles amarão vocês de verdade também. É garantido, ainda estou para conhecer alguém que ame a Jesus e não sinta gratidão profunda por terem pais que de fato viveram o cristianismo. Além disso, quem ama Jesus obedece a seus mandamentos, e Jesus nos ordena que amemos profundamente as pessoas ao nosso redor. Ele se refere ao maior mandamento. A verdade do Evangelho tem vastas consequências na criação dos filhos.
Nós cristãos sabemos que a nossa justiça provém de Deus e que a nossa capacidade de viver de maneira piedosa se origina do Espírito Santo, ou seja, só Deus, através do Espírito Santo, é que nos capacita a viver uma vida de conformidade com a vontade de Deus. Aquilo que Paulo fala, Deus, Romanos capítulo 12, né? De nos apresentarmos no seu altar, para que experimentemos ali qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes, como pais, nos esquecemos que isso se aplica também às crianças. Deus é a nossa única esperança e deve ser a única esperança dos nossos filhos também. Se o Espírito Santo amado não estiver neles, então todos os nossos esforços para educá-los se reduzirão a nada. Se reduzirão a nada além de uma modificação do comportamento. Ou seja, serão filhos bem educados. Sem o Espírito Santo é certo que nossos filhos se rebelarão, mas o Espírito de Deus muda tudo. Se Ele estiver atuando dentro dos nossos filhos, podemos confiar que Ele operará quando e como achar apropriado. Lembremos-nos sempre do poder da oração em relação aos nossos filhos também. Nós cremos que no que a palavra diz sobre a oração, quando ela fala a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de alguém justificado, né, por aquilo que Cristo fez pode muito em seus efeitos. E nos esquecemos de orar pelos nossos filhos. Quantas vezes, diante dos problemas do lar, muitos pais e mães acabam fazendo aquilo que o pastor faz, né? Ou seja, nunca estudaram homilética, nunca fizeram um seminário, mas são especialistas em aplicar sermões nos filhos. Sermões que às vezes entram e saem, sermões que não permanecem. Amados, que tal se ao invés de ficarmos aplicando sermões, né? Aplicando essas correções assim, que muitas vezes não vão penetrar no coração dos nossos filhos, nós passemos a orar mais por eles, a crer menos no poder das nossas palavras e mais no poder da palavra do Senhor, e crer mais no poder do Espírito Santo de Deus. Talvez nós tranquilizássemos mais o nosso coração do que fazendo um sermão, do que passando, no meu tempo era um sabão, né? Passando um sabão, passando assim um corretivo, alguma coisa assim. Você não é perfeito e nunca será. Todos falhamos no papel de pais. A real pergunta que devemos fazer é: minha vida se caracteriza pela busca de Cristo? Se a resposta for afirmativa, então você pode aceitar com humildade seus erros sem se atormentar. Quantos pais, diante da infelicidade dos seus filhos, ficam a se perguntar: onde foi que eu errei? E essa pergunta, amados, nem sempre é procedente. Por quê? Por quê? Porque muitas vezes nós fizemos o melhor, nós nos esforçamos o máximo que podíamos, só que os nossos filhos tiveram essa liberdade de escolha, essa liberdade de decisão, e acabaram decidindo, né, por formas, por maneiras diferentes daquela que gostaríamos. E quantas vezes uns aprendem de uma forma amorosa, de uma forma tranquila, e outros aprendem só diante da crise, do sofrimento, da dificuldade. Quantos vêm por amor de uma forma tranquila, e quantos vêm, às vezes, apenas estão sozinhos através da dor. Essa é a experiência que temos como família. Agora, se a sua resposta for negativa, né? Ou seja, a sua vida não se caracteriza pela busca de Cristo, você pode se arrepender, pode crer que Deus é capaz de transformar não só a sua vida, mas a de seus filhos também. Se você olhando para si, pensar que você não tem verdadeiramente buscado a Cristo como devia, se coloque no altar do Senhor, peça perdão a Ele, peça que Deus o abençoe, que Deus o renove, que Deus o transforme, que Deus faça isso com o seu filho também. Não resta dúvida
que dificilmente nossos filhos terão uma vida mais fácil do que a nossa. Ele faz essa constatação como missionário, né? Missionário radicado nos Estados Unidos, ele fala exatamente isso. Não resta dúvida que dificilmente nossos filhos terão uma vida mais fácil que a nossa. Pelo contrário, parece que eles verão em um mundo ainda mais hostil em relação à moralidade bíblica e à soberania divina. Seguir a Jesus será mais difícil para esta geração. Será necessário mais força. Será mais do que nunca necessária a graça e a misericórdia de Deus derramada sobre a vida dos nossos filhos. Creiamos nisso. Creiamos nisso. Nossos filhos passarão por momentos mais difíceis? Sim, nós imaginamos que sim. Mas a graça de Deus, né? A graça de Deus vai acompanhá-los em toda e qualquer circunstâncias. Precisamos de uma geração de pais que se importem muito mais com a força que seus filhos necessitam da graça e do poder e da misericórdia de Deus diante de tudo isso, do que conforto, sucesso, riqueza e etc. E ele termina que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe no enorme desafio que é a criação dos nossos filhos. Amém. Vamos entoar a Deus um cântico são duas estrofes que nós vamos cantar, né? Nós cantamos ele inteiro no domingo passado, nós vamos cantar duas estrofes, e eu quero que os irmãos prestem bem atenção nessa última frase, né, das estrofes, quando reina no lar do céu. Mas não estamos falando de uma utopia, não estamos falando de um triunfalismo, não estamos falando de alguma coisa impossível, impraticável, mas estamos falando de alguma coisa que temos esperança de alcançar, ou seja, quando reina no lar do céu. Vamos colocar em pé e tomar em louvor a Deus este canto, essas duas estrofes desse canto. Percebe que na última estrofe nós cantamos o texto bíblico, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e ande nele também. Ou seja, ensina e confirma com as atitudes, com as obras. Que Deus nos abençoe. Podemos sentar, teremos uma participação do Ministério Infantil. Bom dia, irmãos, graças a paz. Como o pastor adiantou para a gente, agora a gente vai ter um momento de homenagem preparado, vai ser executado pelas nossas crianças, pelos nossos jovens. É uma homenagem que tradicionalmente a gente faz a todas as mães, e como foi dito no sermão do pastor, né, muito do que as crianças fazem é por exemplo, né? Então, uma das mensagens que a gente quer passar com essa homenagem é isso: o que Deus espera das mães, o que Deus espera, principalmente das mães cristãs. Então, eu quero que os irmãos prestem atenção nessa homenagem, com alegria, porque foi preparado com muito amor e carinho.
Assim diz o Senhor: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas, sim fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça, e vã é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Nossa saudação de paz nesta manhã vai ser diferente, né? Nós vamos pedir que os irmãos aqui presentes possam saudar as mães aqui presentes. Abraça pelo menos uma mãe, tá? Então vamos lá. Pode se levantar, pode se movimentar, né? Vamos caminhar aqui para o momento da bênção, né? Apostolado. Eu sei que muitos irmãos e irmãs nos visitam nesta manhã e nós estamos felizes em tê-los aqui, né? São das famílias da igreja, então nós estamos felizes em tê-los aqui e esperamos tê-los em outras oportunidades. Só me chegou a mão o nome de Adriana, Leandro e Rita. Onde estão? Aí. Que Deus abençoe. Obrigado pela presença. Volte outras vezes, será um prazer recebê-los. E os demais visitantes também se sintam abraçados, né? E convidados a retornar. Que Deus nos abençoe grandemente. Eu vi o filho da lei do Fernando lá, né? Esse é o Fernandinho, né? É o Fernandinho. E a esposa dele é filha do Peninha, não é filha do Peninha? O Peninha, agora fala Peninha. Peninha foi meu diácono, né? Lá em Guarulhos. E eu fico feliz, né? Em ver a família ali. Obrigado pela visita também, que Deus nos abençoe grandemente. E todos os demais visitantes, né? Que Deus abençoe grandemente, que dê a todos uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso eterno e bendito Pai, que a bênção, a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam e permaneçam em cada uma das vidas, lares, famílias, de modo especial com as mães, e também estejam com o povo de Deus espalhado sobre a terra, agora e para sempre. Amém.
Bom, pessoal, bom dia. Rapidinho, alguns avisos aqui. Vou chamar a Márcia, por favor, para dar um aviso referente à mesa reunião. Eu venho aqui dar um aviso para vocês que nós não faremos mais o nosso bazar no meio do ano, atendendo aí ao apelo referente às enchentes aí lá no Rio Grande do Sul. O pastor comunicou não, ele fez um pedido, na verdade foi algo que ele sentiu, né, que nós deveríamos fazer, e nós acolhemos essa atitude, né, que é de mandar tudo que a gente tem até agora para o Rio Grande do Sul. A Igreja Presbiteriana Independente tem feito já um trabalho junto com a Aliança. Como que chama a Aliança Evangélica. E então, o meu apelo é para vocês que ainda não conseguem ter alguma coisa para fazer, tragam essa semana até sábado. Sábado, às 4 horas da tarde, eu quero convidar os irmãos, todos que puderem vir, porque nós vamos separar essas roupas, colocar em caixas, etiquetar o que é roupa de criança, o que é adulto, o que é calçado, o que é homem, o que é vestuário masculino, vestuário feminino, e estarmos enviando para eles. Entendemos que o nosso bazar ele é uma obra importante, mas nesse momento, eu acho que mais importante seria nós darmos essa ajuda para o pessoal do Rio Grande do Sul, né? Temos irmãos da igreja e mesmo outras pessoas passando, né, por dificuldades, e ali é uma coisa que vai demorar muito para eles se renderem, né? Muitas cidades atingidas, né? Perderam quase tudo, né? Então toda ajuda possível, embora o Brasil todo esteja se mobilizando, eu acho que nós temos que dar nossa contribuição também. Então 4 horas eu espero aqueles que puderem vir e quiserem, né, participar desse ato de amor, né? Mas às 3 horas, o presbítero Fábio, o diácono Guilherme e o William já vão estar aqui. Outras pessoas vão chegar um pouquinho mais tarde. Então, quem puder participar desse ato, eu acho que vai ser muito bacana. Outra coisa que eu queria falar, e agora já é compartilhar, eu falei domingo passado que nós iríamos fazer uma visita para a Ju. Fomos lá no domingo, o presbítero Ademir, a diaconisa Deise e eu. Realmente a gente já sabia, né, que eles têm muitas dificuldades. O casal é bem doente, tem uma mãe doente também na cama. Eles vivem em um local muito pequeno, muito simples. Mas assim, foi uma visita tão agradável, porque primeiro nos receberam com os braços abertos, né? Um sorriso assim, encantador, assim, nos sentimos muito bem com eles, né? Mas o que eu queria passar mesmo é o seguinte, gente, é uma situação complicada, ela fazendo hemodiálise 3 vezes por semana, ele com parte do pé já cortado por causa do diabetes, o diabetes dele é muito severo, todo mundo sabe que a cicatrização de um ferimento para um diabético é complicado, e eles têm a mãe acamada, a mãe dela é acamada, tem uma irmã que também faz o que pode, mas ela tem limitações. Em nenhum momento, irmãos, em nenhum momento eu vi tristeza no olhar deles, eu vi desânimo, eu vi blasfêmia, eu vi reclamação, eu vi murmúria, não. Tudo que eles conversavam, tudo que eles contavam era: graças a Deus deu tudo certo, graças a Deus Deus ajudou, graças a Deus Deus tem nos sustentado. Então eles pediram para que eu agradecesse a igreja pelo auxílio que nós estamos dando, e eu queria passar isso para vocês, porque para mim foi sempre uma lição, né? A gente vê esse tipo de testemunho das pessoas, porque não deixa de ser um testemunho, né? Queria passar isso para os irmãos e pedir que vocês continuem orando pelas nossas famílias, em especial pela família da Ju, tá bom? Bom domingo para vocês. Bom, pessoal, rapidinho. Então, acho que, como a Márcia falou, a gente não abriu mão de fazer o bazar para mandar o que a gente tem que mandar para o pessoal do Rio Grande do Sul. Se vocês acham que vocês estão vendo na televisão,
refere a mim, a gente tem relatos de um pastor amigo nosso que é de Bento Gonçalves. Desde a semana passada, a igreja onde ele é pastor, eles estão todos os dias, fazendo alimentos para entregar para os desabrigados. Todos os dias eles têm recebido as doações, eles têm recebido os PIX. Tem dia que o pastor nos mandou para a gente uma mensagem, ele saindo às 10:45 da manhã para ir para outra cidade, para enviar donativos, para distribuir produtos de limpeza, para distribuir água. As pessoas estão sem água para beber. Então, pessoal, agora, como o louvor que a gente fez aqui, eu e minha casa serviremos a Deus, vamos então dar um pouco desse tempo nosso no próximo sábado para vir aqui e fazer essa separação do que a gente tem no bazar para conseguir enviar lá para o Rio Grande do Sul. Vamos colocar em prática isso que a gente cantou aqui. Quem tiver mais alguma doação, quem tiver mais alguma outra coisa para trazer, que traga durante a semana ou traga no próximo sábado, para a gente juntar tudo isso daí e mandar lá para o Rio Grande do Sul. Ok? Bom, pessoal, a Leila. Tá. Vou fazer uma homenagem agora. Músicos, perdão. Daqui a pouco a gente vai ouvir o povo. Bom, irmãos, como disse o Guilherme, nós vamos resgatar um costume das antigas aqui na nossa igreja. Nós queremos homenagear a nossa mãe mais idosa, mais experiente, que é a nossa irmã Ana Garcia. A Rita, traga ela aqui, por favor. Ou se você quiser ficar aí. E a mais jovem, a Paola, também queria que a Paola viesse aqui. Isso. Agora, espero que seja a última vez, porque houve muitos avisos, então, durante a semana passada também, então, para não confundir muito os irmãos, eu, como da diretoria do presbitério, né, então, vocês viram que essa semana veio o convite, né, que vai ser um passeio comemorando o mês da família, que o presbitério vai promover lá no sítio Santa Isabel. Essa programação estava prevista para 18 de maio, em comemoração ao mês da família, mas por problema de agenda, né, da igreja nacional, o pessoal que cuida dos aluguéis do sítio, então o presbitério remarcou para dia 1º de junho, conforme está no boletim, no WhatsApp da igreja. Né? Então, meu pedido é o seguinte, que quem for participar, que dê um nome para nós, para mim ou para alguém, sempre a lei, né, que é a referência, quem vai poder ir participar desse passeio, da mesma forma como foi feito no ano passado. Ano passado nós fomos naquele sítio, né, César Freire, famoso, lá, e cada um levou a sua alimentação e a igreja se encarregou do transporte. Então vai ser da mesma forma. Nós vamos nesse sítio, então cada irmão que for participar vai levar o seu mantimento, né, que vai participar ali, e o transporte que a igreja freira que vai fazer, né, para ir até lá. E então, os nomes, quem for participar até domingo que vem,
o nome de quem vai participar e vai precisar também do número do RG, o documento de identidade, porque a igreja quer o nome dos participantes, mas quer saber também quantas crianças vão participar. Então, criança menor de 12 anos não vai pagar nada, quer dizer, o presbitério vai arcar com essas despesas da inscrição, tá? Então, acho que é R$25, e menor de 12 anos não paga, mas o presbitério vai arcar com essa despesa. Então, a gente só vai precisar do nome que vai participar, o número do RG, ou do documento, e a idade, né, de quem vai participar. Então, até domingo que vem. Não era isso. Bom, pessoal, eu vou pedir durante agora o pós-lúdio que os nossos músicos vão trazer para a gente, para finalizar o nosso culto, que as mães fiquem em pé, para que o departamento infantil entregue aqui uma lembrancinha referente ao Dia das Mães, por favor. E também lá fora há um painel para que as mães tirem foto com os seus filhos e lembrem-se mais esse culto aqui do Dia das Mães.